Bom dia, um dia abençoado, gratidão. Dia 16 de agosto. Ontem foi um dia muito auspicioso, aniversário do nosso mestre Shri Aurobindo, uma grande alma. Se tivesse vivo ontem, ele completaria 151 anos, contemporâneo de Gandhi. Nasceram talvez até no mesmo ano, enfim, vou confirmar isso, mas pouca diferença. Se não foi no mesmo ano, foi pertinho. E também ontem foi celebrada a independência da Índia, 76 anos da independência da Índia do governo inglês. E eu gostaria de compartilhar um pouco mais. Na segunda até falei um pouquinho de Sri Aurobindo, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse grande mestre. Então, a gente pode sentar sobre os isques, abrir o coração, se organizaram aqui agora, essa grande alma, Shri Aurobindo. Então, falando brevemente sobre a história de Shri Aurobindo, ele foi enviado muito jovem para pela família, né, pelo pai, para a Inglaterra para estudar. Ele é indiano, estudou em algumas instituições na Inglaterra e 14 anos depois ele voltou para a Índia e ele tinha muita saudade da Índia. Ele não conhecia muita coisa do país dele. Antigamente era de navio, né? Navio para um lado, navio para o outro. Era uma viagem muito longa naquela época. E quando ele chegou na Índia, enfim, ele queria muito voltar para a Índia, né? Para o país, a terra natal dele. E chegando na Índia, ele estudou sânscrito, estudou as escrituras sagradas da Índia, do yoga, estudou, enfim, mergulhou na cultura indiana. E Shri Aurobindo, ele era um intelectual também, ele escrevia muito e ele se tornou um revolucionário. Ele começou a escrever contra o governo inglês, né, contra o domínio inglês, e começou a incitar os jovens indianos. Ele fazia parte de um movimento revolucionário de libertação da Índia do domínio inglês, e ao mesmo tempo, com aquela confusão toda lá da Revolução, ele também se conectou com yoga e começou a ter experiências, né, de luz, só que por conta do trabalho dele de revolucionário, que ele escrevia textos, né, incitando a revolução, ele foi preso. Foi na prisão que ele se iluminou, se conectou com Krishna e perdeu todo o sentido à luta, né, a luta contra os ingleses, porque ele percebeu que somos um só. É uma percepção que vai além da mente, é uma percepção com todas as partículas do ser, essa percepção, essa experiência de unidade. Então, é uma iluminação quando você percebe que é uma percepção além da mente, né? Uma percepção com todas as partículas do seu ser, que nós somos muito mais do que só esse corpo, do que a mente. Então, ele teve essa experiência de unidade e perdeu todo o sentido à luta contra os ingleses, porque percebeu que somos um com os ingleses, somos um também com, digamos, o opressor. Nós somos um só. Então, ele mudou todo o trabalho dele, da escrita, da intelectualidade. Então, ele começou a escrever sobre yoga. Então, a luta armada não fazia mais nenhum sentido para ele. E só que eles estavam lá no meio daquela revolução, e ele também contemporâneo de Gandhi, né? O Gandhi
Ele lutava também pela independência da Índia, mas sem armas. Então, Gandhi, ele trabalhava pela não violência. E da mesma forma, então, Gandhi, Sri Aurobindo também começou esse trabalho, né, pelo yoga, pela não violência, expandindo a consciência de unidade, respeito por todos os seres. Só que o inglês, né, de Sri Aurobindo, ele escrevia também poemas, né, poesias, enfim, escrevia muita coisa. E a literatura de Sri Aurobindo é bem um inglês shakespeariano, né, um inglês que não é fácil imaginar, né, 150 anos atrás, um inglês bem rebuscado. Então, ele começou esse trabalho pela expansão da consciência de unidade. E quando ele saiu da prisão, vieram alguns discípulos, alguns seguidores, e o trabalho dele se expandiu mais ainda quando ele se conectou com a mãe, Mirra Alface, uma francesa, que ele carinhosamente chamou de mãe. E a mãe começou a materializar o trabalho de Sri Aurobindo. Ela era filha de banqueiros e ela era muito culta, muito viajada, morou no Japão. Ela conhecia várias artes. Ela também, a mãe era ocultista. Ela também era contemporânea da Blavatsky. E quando ela conheceu Sri Aurobindo, ela já sonhava com Sri Aurobindo antes de encontrar com ele fisicamente. Então, quando ela encontrou fisicamente com Sri Aurobindo, ela descobriu que ali era o lugar dela. Ela até voltou para a França, ela era casada, mas depois voltou novamente para a Índia e aí veio para ficar. E foi a mãe, então, que materializou o trabalho de Sri Aurobindo, que Sri Aurobindo ficava nos livros, né, escrevendo. E Sri Aurobindo, ele ficou 20 anos no mesmo quarto, só escrevendo. Dizem que Mahatma Gandhi foi até Pondicherry para visitar Sri Aurobindo, mas Sri Aurobindo não saiu do quarto. Dizem, né? Isso aqui contam. Então, Sri Aurobindo ficava só meditando e escrevendo os livros, e o trabalho de Sri Aurobindo era da descida da consciência supramental na Terra. É uma consciência além da mente. Então, a gente tem, na visão de Sri Aurobindo, temos vários corpos, né? Então, mesmo o corpo físico tem várias camadas, vários níveis. O corpo mental tem várias camadas, vários níveis. O corpo emocional também, várias camadas, vários níveis. Corpo psíquico, são vários corpos na visão de Sri Aurobindo. E o trabalho dele, ele é considerado um yogi moderno. Então, o trabalho de Sri Aurobindo é a descida da consciência supramental na Terra. Ele diz, né, que o dia dourado é o dia 29 de fevereiro, é quando a gente celebra o dia da descida da consciência supramental na Terra. E dizem que viemos do macaco. Né, contam isso na escola, né, o que nos ensinam, que o ser humano veio do macaco, na história da evolução. E para Sri Aurobindo, né, se os macacos ainda existem, nós também existimos, então, na opinião de Sri Aurobindo, a evolução continua e já existe na Terra
um novo homem, uma nova consciência, que Sri Aurobindo chama do super-homem. Então, segundo Sri Aurobindo, assim como, né, os macacos, nós coexistimos com o que ele chama de super-homem. É uma nova humanidade, é um novo homem, com uma nova consciência e também com, digamos, poderes. Poder, né, de, enfim, de telepatia, vários poderes. Né, o pessoal fala também das crianças índigo, né, as crianças da nova era, que são seres despertos. Então, no nosso, na nossa humanidade aqui, mais, né, o nosso 3D, a gente ainda está aqui no 3D, na terceira dimensão, mas já existem seres que estão mais abertos, mais expandidos e mais conectados com outras dimensões. Então, o trabalho de Sri Aurobindo era a descida da consciência supramental na Terra e trazer a luz para a matéria. Então, é realizar o divino nesse plano. Então, não é, na visão de Sri Aurobindo, não é depois que você morre que você vai para um paraíso. Não. Para Sri Aurobindo, a gente deve fazer o paraíso aqui na Terra. Devemos realizar essa consciência maior, a consciência de unidade. E não é a unidade só seres humanos, né? É uma consciência mais expandida, de respeito, né, por todos os seres. E Sri Aurobindo diz, né, que cada ser, né, cada alma tem um dom e nós devemos manifestar os nossos dons, a nossa essência divina, o nosso caminho, o nosso diferencial, seguir, realizar a nossa alma na Terra. É uma visão muito diferente do sistema que a gente vive, que desde cedo, né, a criança vai para a escola, o que você vai ser quando crescer, e é uma pressão, e essa questão do sucesso profissional, material. Na visão de Sri Aurobindo, ele criou um método educacional, um método do livre progresso. Então, na visão de Sri Aurobindo, nós devemos estimular as crianças, né, os jovens e a nós mesmos a trazer de dentro para fora o seu diferencial, o que você veio manifestar no planeta, os seus dons, a sua felicidade. Então, Sri Aurobindo não praticava asana, que são as posturas psicofísicas. Nós aqui, na Gratidão Yoga Integral Online, a gente sempre faz trabalho físico, porque, né, imagino que vocês, né, muitos que têm um trabalho, né, no computador, trabalho de escritório, fica muito tempo sentado, né? Então eu já estou aqui já uns 20 minutos falando, quase 15, né? Vim quase 20 minutos falando. Então, às vezes a pessoa, a gente já fica até meio cansado, né, com a coluna de ficar sentado. E então, mas Shri Aurobindo, ele não fazia asana. Os asanas são posturas psicofísicas. Trabalha questões físicas e psíquicas, às vezes o medo, ou autoconfiança, enfim. Então, os asanas ajudam a liberar os bloqueios, os nossos bloqueios internos. Então, muitos seres, né, iluminados, muitos yogis não faziam asana. Eles já estavam lá em outro nível, né, no nível da meditação, em outro plano. Então, Shri Aurobindo, ele também não fazia asana, então todo o trabalho dele era a descida da consciência supramental na Terra e a divinização da matéria. É você trazer luz para a matéria,
você respeitar a matéria, o mundo material, o corpo físico, todos os seres, a mãe natureza, porque também nós somos um com a mãe natureza. Então, numa prática de yoga integral, que foi o nome que Sri Aurobindo mesmo deu à prática, a gente pode, a gente até nem faz isso muito aqui, tá, família? Mil perdões. Mas, mas numa prática de yoga integral, a gente pode trabalhar, de repente, colocar uma música, se conectar com o coração, escrever uma poesia, ou de repente fazer uma dança, liberar a tensão do corpo e soltar o corpo. Então, porque justamente a alma ela é muito criativa, mas a natureza, o corpo físico, a matéria, ainda tem muita obscuridade na matéria. Então a gente precisa trazer muita luz para o nosso corpo físico, para as células, para a matéria, e fazer essa conexão, né, do corpo com a nossa alma e manifestar o mundo que queremos para nós e todos os seres. Então, Sri Aurobindo trabalhava pela descida dessa nova consciência no planeta, e a mãe, que materializou o trabalho de Sri Aurobindo, ela idealizou uma nova cidade com consciência de unidade, e essa cidade se materializou, Auroville, no sul da Índia. Sri Aurobindo já era desencarnado nessa época. Sri Aurobindo desencarnou na década de 50, e a mãe, alguns anos depois, na década de 70, materializou Auroville. Auroville é a cidade da aurora, a aurora de uma nova consciência, uma nova vida. Então, em Auroville, a ideia é não ter nenhum tipo de religião, não ter mestre, todas as religiões são bem-vindas, pessoas de todas as nacionalidades, de todo tipo de cultura, todas as pessoas são bem-vindas em Auroville. Claro que tem todo um esquema para você ser aceito na comunidade, mas a ideia é uma, uma cidade, a cidade da aurora, de uma nova consciência, calcada na consciência de unidade. Então vamos respirando essa nova consciência de Sri Aurobindo, da Mãe Mirra, lembrando que o melhor do nosso ser, a semente desse amanhã, dessa nova humanidade, dessa nova consciência já está em nós. Como diz Sri Aurobindo, o super-homem já está entre nós, esse novo homem, essa nova consciência. Então vamos respirando. Então, em Auroville, o centro geográfico de Auroville é uma árvore, a Banyan Tree. É uma árvore sagrada na Índia, uma árvore incrível, que uma árvore parece uma floresta, que os galhos, os ramos da árvore retornam para a terra e criam novas raízes. Então tem um tronco mãe e vários outros troncos se formam vindos dos galhos e parece uma floresta. Mas a Banyan Tree é uma árvore, então esse é o centro geográfico, essa árvore já estava lá quando, enfim, quando a mãe viu um mapa e botou o dedo, quando foram lá ver onde que a mãe, a Mirra Alface, tinha colocado o dedo, descobriram que ali tinha a Banyan Tree. Então ali é o ponto geográfico central de Auroville, e ao lado da Banyan Tree construíram o Matri Mandir. O Matri Mandir é o templo da mãe. Então, Mandir, templo, Matri, mãe. Então, é o templo da mãe. E o templo da mãe, que
não tem nenhum símbolo dentro, né? Enfim, tem o Matra Mandira, ele é todo inspirado no yantra da Mãe Divina, que é esse símbolo. Bom, depois eu mostro o símbolo, mas é um símbolo redondo. No centro é a luz, tem as quatro manifestações da Mãe Divina, Mahakali, que é o norte, Maheshwari, Mahalakshmi, Mahasaraswati, e tem as 12 qualidades da Mãe Divina. Então, no Matrimandi, essas 12 qualidades são coragem, bondade, gratidão, humildade, sinceridade, abundância, enfim, são 12 qualidades da Mãe Divina, perseverança. E no Matrimandi, né, fisicamente, construíram ao redor do Matrimandi as pétalas, que são salas de meditação, de concentração. Então, quando a gente vai para Pondicherry, para Auroville, e a gente concentra dentro do Matrimandi, e depois que você concentra dentro do Matrimandi, você é autorizado num outro dia, você pode também concentrar nas pétalas. Então, você pode escolher, hoje eu quero meditar sobre a perseverança. E aí você vai na sala da perseverança, e ela é toda decorada, tem as cores, né, da mandala da mãe, nessa salinha de meditação, de concentração. E do mesmo jeito que tem o símbolo da Mãe Divina, a gente tem o símbolo de Shri Aurobindo, que é o yantra. Então, yantra são símbolos. Então, o yantra de Shri Aurobindo, ele parece, não é igual, mas parece uma estrela de 6 pontas. Então, esse yantra de Shri Aurobindo, ele é composto por um triângulo ascendente. Nós aqui estamos sentados, né, com as pernas cruzadas, e o nosso corpo sentado já parece um triângulo, né? As perninhas cruzadas, o topo da cabeça para o céu. Então, esse é o triângulo ascendente. Então, o triângulo ascendente, nesse yantra de Shri Aurobindo, representa a nossa aspiração por uma nova consciência. É a aspiração pelo divino. Então, esse é o triângulo ascendente. E tem o triângulo descendente, que é a Shakti, é a própria graça divina. Então, a gente diz que o yoga integral é o yoga da graça divina. Porque por mais que às vezes a gente persevera, que a gente se esforça, a gente também precisa da graça divina, porque às vezes a gente faz, e a gente também não pode ficar apegado aos resultados dos nossos esforços. Mas, de qualquer forma, a gente se movimenta em direção à luz, um mundo melhor, a gente se conecta, vai buscando, aspirando pelo divino, e tem esse triângulo descendente, que é a Shakti, a graça divina. E o encontro desses dois triângulos, no centro, quando encontram os dois triângulos, forma um quadrado. O quadrado representa a matéria, o mundo material. Na geometria sagrada, inclusive, o quadrado é a figura geométrica símbolo do chakra básico. O quadrado representa esse plano que a gente está vivendo, que é o 3D, mundo material. E no centro desse quadrado, então, é a união dos dois triângulos. No centro tem o quadrado, e no centro do quadrado, no yantra de Shri Aurobindo, você tem uma linda flor de lótus. Essa flor de lótus, no centro,
do quadrado, no centro do mundo material, representa o ser humano. Então, tem toda uma simbologia em relação à flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce no pântano, nasce no lodo, e ela cresce pura, brilhante, cristalina para a superfície. Então, é uma simbologia, representa o ser humano, que no meio de toda a confusão aqui na matéria, nós devemos nos lembrar que nós somos sagrados, que nós somos puros, cristalinos, brilhantes, e devemos aspirar, né, por esse divino que nós somos e manifestar o divino aqui na Terra. Então, o yoga de Sri Aurobindo é considerado um yoga moderno. Então, os yogis antigamente, isso eu sempre falo, né, que os yogis antigamente achavam que o grande barato era se iluminar. Estou iluminado, estou na gruta, no Himalaia, estou iluminado. Para Sri Aurobindo, depois que você se ilumina, aí é que começa o trabalho, porque a gente precisa trazer a luz para a matéria, a luz para o mundo material, para todas as relações. Então, não basta só a gente se iluminar. Então, a gente está num trabalho de elevação da frequência da humanidade, da Terra, de toda a vida. Então, realmente é uma divinização da matéria. Então, a gente tem que estar zen no trabalho, na família, na Avenida Rio Branco, no trânsito, não é só na gruta, no Himalaia, que a gente... Aí tá fácil ser zen. Então, o desafio do zen é você trazer realmente a luz para a matéria, é você estar sempre focado na luz. E yoga não é religião, mas eu tenho muita religiosidade e também a mãe, ela fazia sempre muita, digamos, orações. Mas a oração, no caso do yoga integral, é qualquer coisa que vem de dentro, que vem do coração. Não é uma oração fixa, que todo dia é a mesma oração, não é assim. Então, porque a matéria, ela é muito repetitiva. Então, o Sri Aurobindo, ele quer a conexão com a alma, um lado criativo, a, então, para deixar aflorar o nosso potencial infinito. Nós temos um infinito potencial. Então, o yoga integral de Sri Aurobindo é a manifestação do divino, conexão também com a graça divina, trazer a luz para a Terra, a luz para o mundo material. E ele criou um método educacional do livre progresso. Então, não é o professor que vai botar um monte de informação na cabeça do aluno. Não. O professor, ele é um facilitador, ele ajuda, ele dá, digamos, uns instrumentos, umas ferramentas para a criança, né, para poder desabrochar para o seu potencial. Então, quando nós éramos crianças, nunca ninguém perguntou, né, qual o nosso dom, o caminho da felicidade, nada disso. Mas no yoga, no método educacional do livre progresso de Sri Aurobindo, você tem essa possibilidade, né? Você é estimulado a se conectar com os seus dons, o que viemos fazer aqui na Terra. E a gente não veio aqui só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para acordar cedo, despertador, sair correndo. Não foi só para isso que a gente veio aqui para a Terra. Então, tem um motivo, digamos assim, maior, e nós somos muito pequenos, né, limitados, né, como, imagina a nossa importância. Nós somos tão importantes quanto uma formiga nesse universo infinito.
Então, tem muita arrogância do ser humano, porque o ser humano, ele subjuga a mãe natureza, acha que a mãe natureza tá aí para nos servir, então a gente tira tudo da mãe terra, tudo da mãe natureza. Então, é muita usurpação que a gente vê hoje, e dessa forma a gente acaba destruindo a mãe natureza, destruindo o nosso habitat. Nós somos dependentes das árvores, então a gente tem que ter mais respeito, mais consciência de unidade. Enfim, então o método educacional do livre progresso de Sri Aurobindo é um método educacional que busca que você realize a sua alma, que você manifeste os seus dons, seja pela música, seja pela pintura, seja trabalho manual, seja o trabalho intelectual, qualquer trabalho, mas a ideia é você manifestar os seus dons. Então, hoje em dia, o sistema educacional, não são todos, mas aqui, né, no Brasil, né, o sistema educacional muitas vezes quer colocar a gente numa caixinha para você se adequar para um sistema, e Sri Aurobindo, ele está aqui para trazer uma nova visão, uma nova consciência, uma nova humanidade, preparando, né, Sri Aurobindo, né, prepara o terreno para a manifestação desse super-homem, que coexiste na visão de Sri Aurobindo, ele já está entre nós. Já existem vários seres com essa nova consciência já entre nós. E dizem, não é nem Sri Aurobindo que diz isso não, né, mas na espiritualidade dizem bom, é claro que quando uma pessoa se ilumina, ajuda na frequência, na melhora da vibração de toda a humanidade, de todo o planeta Terra. Mas o que dizem é que quando 144 mil pessoas se iluminarem, toda a humanidade se ilumina junto, porque nós somos um só. Então, yoga é união. Então, essa união é a unidade na diversidade. Não é a união de ficar todo mundo igual. Não é isso. É a unidade na diversidade. Então, as diferenças são muito importantes para o equilíbrio, para a harmonia da vida, do planeta, da humanidade. Seria muito chato, na verdade, se todo mundo fosse igual. Então, quando a gente vai, né, para a Índia, para o ashram, né, de Sri Aurobindo, quando a gente vai conhecer o trabalho mais profundamente, então, o trabalho de Sri Aurobindo é um trabalho libertário. Então, ele não quer colocar a gente na caixinha, pelo contrário, ele quer que a gente saia da caixinha para a gente realizar, manifestar a nossa alma, a nossa felicidade e trazer isso para todas as relações, inclusive até para a política. Então, Sri Aurobindo, então foi até uma graça divina, que é a independência da Índia, ela é celebrada no dia do aniversário de Sri Aurobindo. Então vamos nos conectar com essa grande alma. Perdão aí que hoje eu cheguei aqui bem inspirada para falar sobre todo esse trabalho do yoga integral. Então vai respirando com as palmas das mãos abertas, se conectando com a luz que você é, com a graça divina, a Shakti. Então, nos inspirando no yantra de Shri Aurobindo. Yantra é o símbolo de Shri Aurobindo, que é o triângulo ascendente. O triângulo ascendente somos nós, a nossa aspiração por um mundo melhor, a nossa aspiração pela luz, a nossa aspiração pela felicidade,
a nossa aspiração por um mundo melhor para nós e todos os seres. A nossa aspiração pelo divino. Então, é a nossa busca pela felicidade, pela realização da nossa alma. Então, vai primeiro se conectando como se você fosse esse triângulo ascendente, esse ser que aspira à luz, um mundo melhor, a realização da sua alma, da sua felicidade. E visualize agora um triângulo descendente, um triângulo descendo, como se fosse até um triângulo dourado descendo e unindo os dois triângulos, um com a ponta para baixo, outro com a ponta para cima. Então, esse triângulo que desce é a Shakti, a graça divina. Então, sinta o seu ser aberto e receptivo à luz, à graça divina. Receba a luz. Nós somos muito abençoados. Sinta-se abençoado. Vai respirando, sentindo essa luz dourada, iluminando todas as células do seu ser. É a luz na matéria. Lembre-se que o que deve ser feito, será feito. Tenha fé, mantenha uma fé inabalável na graça divina, na Shakti. Você é um ser abençoado. Vai respirando livremente, plenamente, a coluna o mais ereta possível, sem fechar o coração aberto. Uma postura altiva, sem arrogância. A luz dourada penetrando pelo topo da sua cabeça. E visualize a união desses dois triângulos. O triângulo ascendente, a nossa aspiração pelo progresso. O triângulo descendente, a luz, a Shakti, a graça divina nos abençoando. E no centro, o quadrado, o mundo material. E você no centro desse quadrado, como uma flor de lótus, aspirando o progresso, mundo melhor, a libertação dos nós, dos apegos, dos bloqueios, do ego, da gula, da ganância, da cobiça, nos libertando do pântano, da usurpação. E você, uma flor de lótus, uma linda flor de lótus, sinta você nascendo desse pântano, uma linda flor de lótus, crescendo pura, brilhante, cristalina para a superfície. E visualize você como se você fosse essa flor de lótus. O melhor, a melhor versão de você mesmo. A luz que você é, manifestando na Terra, em todas as relações. Visualize você, sinta como se você fosse essa flor de lótus. Nascida no meio do pântano, da confusão, no meio aí do seu rame-rame, do cotidiano, do dia a dia. Lembre-se que você é essa flor de lótus. Você é um canal de luz. Você manifesta luz. Você é luz. Então vai ao mesmo tempo, respirando,
e emanando luz. Você emana luz por todos os seus poros, pela sua mente, pelo seu coração. Emanando luz. Shri Aurobindo diz: a vida toda é yoga. Yoga, lembrando que yoga significa união. Então, devemos viver nesse estado de yoga, nesse estado de união, você com você mesmo. Em estado de união com a sua essência. Mantendo a respiração circular, sem travar a circulação do prana, da energia vital. Lembrando que você é sagrado, que você é divino. Você é luz. Ninguém deve apagar a sua luz. Você deve acender outras velas. A sua luz irradia, ilumina, contagia a sua alegria. Então, nós somos como uma vela, uma chama acesa, a chama da luz, da aspiração, de uma nova consciência, de um novo homem, de uma nova humanidade. Yoga na vida real. Lembrando que yoga não é apenas postura física. Yoga é um estado de união, de conexão e de manifestação do divino. Manifestando aqui na Terra a luz que você é, o divino que você é. Então, como hoje a gente está já há bastante tempo sentado, então a gente vai complementar a prática deitando em Shavasana. Se precisar fazer algum movimento, faça. Soltar as pernas, se alguém tiver com as pernas dormentes. Quem precisar de casaco, cobertor, fica à vontade. E vamos deitar. Faz o movimento que o corpo pede. Vai respirando, soltando ar, entrega todos os esforços, toda a perseverança, toda luta, soltando os apegos. E procure se conectar com a luz que você é. Respirando luz, exalando luz. Sinta o seu ser aberto e receptivo a Shakti. Então,
Dizem que o yoga integral é o yoga da graça divina. Então, sinta a graça divina, a luz dourada, se derramando sobre o seu ser, como um banho de luz dourada, um banho de Ananda, de suprema felicidade, como uma chuva de luz dourada. Todo o seu ser, todas as suas células, recebendo a luz dourada da nova consciência, da nova humanidade. Lembrando que o novo homem, a nova mulher, coexiste, já está aqui na Terra. Então, vai respirando, se conectando no seu coração, com a luz que você é, se nutrindo de fé, de luz dourada, lembrando que o corpo físico é o receptáculo da luz, da Shakti, da graça divina. E devagar, faça uma respiração profunda, sentindo a saliva, o elemento água, respirando profundamente o elemento ar, mexendo os pés, as mãos, o elemento terra, aproximando as mãos do corpo, vai espreguiçando o elemento fogo, que nos anima, vai espreguiçando, dando um belo sorriso, se despertando para uma nova consciência, para uma nova humanidade, com mais respeito, com mais amor. E no seu momento, vira o corpo para o lado direito, sentindo-se amparado pela graça divina. E vamos apoiar as mãos para poder sentar, a coluna o mais ereta possível. Coluna ereta. E vamos elevar as nossas mãos, sentindo o nosso ser aberto e receptivo à graça divina, ao Criador do universo, sentindo o seu ser preparado para manifestar a sua essência,
sua alma, sua verdade. Aqui você veio. Vamos unir as mãos e entoar um mantra ao Guru. Guru é aquele que tira os véus da ilusão, que nos mostra o caminho. Então, normalmente eu entoo, vocês repetem. Como vocês estão no silencioso, então vai dar tudo certo. Vamos junto. Ou então eu repito como se vocês... Enfim, vou falar 2 vezes. Om Guru Om, dai-nos sua morada. Om Guru Om, dai-nos sua morada. És divina luz na nossa estrada. És divina luz na nossa estrada. Om Guru Om, dai-nos sua morada. Om Guru Om, dai-nos sua morada. És divina luz na nossa estrada. És divina luz na nossa estrada. Om Guru Om, dai-nos sua morada. Om Guru Om, dai-nos sua morada. És divina luz na nossa estrada. És divina luz na nossa estrada. E nos diluindo na unidade, lembrando que somos um com todos os seres e com os mestres, nos diluindo na unidade, num só coração, com a luz, com o amor, com a graça divina, com os mestres, com Shri Aurobindo. Vamos entoar o Om uma única vez. Inspira. Om. E agradecendo, Shri Aurobindo, toda a luz, gratidão, gratidão, gratidão. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços, família. Amor, amor, amor e gratidão total. Muito amor, muita luz na matéria, família, em todas as relações. Jaya, gratidão, Shri Aurobindo, por toda a luz. Amor, amor, amor. Namastê, gratidão.